Você já ouviu falar de Jezabel? Conheça um pouco mais sobre ela agora. Mas antes, se inscreva no canal. Dá um like aí. E receba novos vídeos. Vem comigo. Jezabel. Do fenício, possivelmente significando, onde está o enaltecido. Foi esposa de Acabe, rei de Israel na metade final do 10º século a.C. Ela era uma rainha dominadora, que mostrou ser forte promotora do baalismo à custa da adoração de Jeová. Nisto, ela era como seu pai, Etaal, rei de Sidom, que evidentemente era o identificado pelo antigo historiador Menandro como sacerdote de Astarte, que subira ao trono por assassinar seu próprio rei. É bem provável que o casamento de Acabe com esta princesa pagã, Jezabel, tenha sido por motivos políticos, sem levar em consideração as desastrosas consequências religiosas. E depois de ele ter feito tal aliança, o próximo passo lógico para agradar sua esposa devotada à adoração de Baal era construir um templo e um altar para Baal, erigir um poste sagrado, fálico, e então juntar-se a ela nesta adoração idólatra. Em tudo isso, Acabe fez mais para ofender a Deus do que todos os reis de Israel que o precederam. Jezabel, não satisfeita em conseguir que o trono real aprovasse oficialmente a adoração de Baal, empenhou-se em exterminar a adoração do Deus de Israel do país. Para isso, ordenou que todos os profetas de Deus fossem mortos, mas Deus avisou Elias para que escapasse, cruzando o Jordão, e Obadias, o mordomo do palácio, ocultou 100 outros em cavernas. Tempos depois, Elias fugiu de novo para salvar a vida, quando Jezabel, por meio de um mensageiro pessoal, jurou matá-lo. Chegaram a existir 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste sagrado, sendo que Jezabel cuidava de todos eles e os alimentava da sua própria mesa real, às expensas do Estado. Mas, apesar de seus esforços fanáticos de obliterar a adoração de Deus, o próprio Deus revelou que, no fim das contas, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e toda a boca que não o beijou, somavam 7.000 pessoas. O modo como Jezabel tratou Nabote nos fornece outro enfoque do caráter iníquo desta mulher, um caráter extremamente egoísta, inescrupuloso, arrogante e cruel. Quando Acabe começou a ficar mal-humorado, e, amuado porque Nabote se recusou a vender-lhe seu vinhedo hereditário, esta mulher inescrupulosa desavergonhadamente passou por cima da posição de rei exercida por seu marido e, de modo arrogante, declarou: "Eu mesma te darei o vinhedo de Nabote." Nisso, ela escreveu cartas, assinou-as e selou-as em nome de Acabe, ordenando aos anciãos e aos nobres da cidade de Nabote que arranjassem indivíduos imprestáveis que acusassem falsamente Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei, e, daí, levassem Nabote e o apedrejassem até ele morrer. Desta forma, Nabote foi morto por se perverter a justiça. Acabe apoderou-se então do vinhedo e preparou-se para transformá-lo numa horta. Por tal brutal desrespeito pela justiça, Deus decretou que Acabe e sua descendência seriam removidos de um só golpe destrutivo. Sem exceção, ninguém se mostrou igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que é mal aos olhos de Deus, instigando Jezabel, sua esposa. Daí, o julgamento de Deus contra Jezabel: os próprios cães devorarão Jezabel. Com o tempo, Acabe morreu e foi sucedido primeiro por Acasias, filho de Jezabel, que governou por 2 anos, daí, por outro filho dela, Jeorão, que governou pelos próximos 12 anos, antes de a dinastia de Acabe finalmente terminar. Durante os reinados desses filhos, Jezabel, então no papel de rainha-mãe, continuou a influenciar a terra com suas fornicações e feitiçarias. A influência dela chegou até mesmo a ser sentida em Judá, ao sul, onde Atália, sua filha iníqua, que se tinha casado com o rei de Judá, perpetuou o espírito de Jezabel naquele reino meridional por outros 6 anos após a morte da sua mãe. Quando Jezabel soube que Jeú tinha matado Jeorão, o filho reinante dela, e que ele estava a caminho de Jezreel, ela jeitosamente pintou os olhos, adornou os cabelos e se postou numa janela superior que dava para a praça do palácio. Ali, ela saudou o conquistador em sua entrada triunfal, dizendo: "Foi tudo bem com Zinri, matador de seu senhor." Esta saudação sarcástica constituía,
Provavelmente, uma ameaça velada, pois Henri, depois de ter matado seu rei e usurpado o trono dele, cometeu suicídio 7 dias depois, quando sua vida foi ameaçada. A resposta de Jeú a esta recepção hostil foi: "Quem é comigo? Quem?" Quando 2 ou 3 oficiais olharam para fora, ele ordenou: "Deixai-a cair." Na violência da queda, o sangue dela aspergiu o muro e os cavalos, e ela foi pisoteada, presumivelmente pelos cavalos. Pouco depois, quando homens vieram sepultar esta filha de rei, verificaram que cães necrófagos praticamente já a tinham consumido, assim como predissera a palavra de Deus, que ele falou por intermédio do seu servo Elias, deixando apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos como evidência de que tudo o que Deus disse se cumpre. Você acabou de ouvir falar sobre Jezabel. Espero que tenha gostado. Até mais!